Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. A construção do túnel Santos-Guarujá, estimada em quase 7 bilhões de reais, começou sob questionamento jurídico. A Autoridade Portuária de Santos contesta a validade do contrato de concessão já assinado e condiciona o repasse de recursos federais, o que pode afetar o andamento da obra. A construção da ligação seca Santos-Guarujá, obra que promete ser um marco na mobilidade e na logística entre as duas cidades da Baixada Santista, enfrenta um embate institucional. Após a assinatura do contrato de parceria público-privada com a TSG concessionária, a Autoridade Portuária de Santos questionou a validade jurídica do acordo e condicionou o repasse de recursos federais à correção do que chamou de vício formal no documento. A Autoridade Portuária de Santos justificou que não foi formalmente integrada a assinatura desse acordo. Nota divulgada pela APS informa que há participação dela no contrato ou em eventuais aditivos, o que é condição essencial para evitar irregularidades administrativas e garantir a legalidade do ato sob pena de nulidade jurídica diante de um vício formal. A APS foi questionada sobre se o contrato ficará parado e se o imbróglio vai atrasar o início das obras. A resposta dada foi que a APS comunicou ao governo do estado que precisa do contrato para aportar metade dos recursos para a obra, que será feita em área de competência legal da União, ou seja, do governo federal. O Ministério de Portos e Aeroportos também foi procurado, mas não se pronunciou sobre o caso. O projeto é estimado em quase 7 bilhões de reais e prevê a construção do primeiro túnel imerso do Brasil. A previsão oficial é que a obra seja concluída até 2031, com geração de cerca de 9 mil empregos ao longo da execução. Imagina, para cada cidadão não ter que ficar mais na fila da balsa. Imagina o que isso vai representar. O ganho de tempo de viagem, o ganho de produtividade, a quantidade de empregos gerados, trabalhadores que vão levar o sustento para sua casa. Para o governo de São Paulo e a TSG, o cronograma do túnel não sofre alterações. Autoridades estaduais defendem que o projeto já havia sido amplamente debatido e a minuta contratual tornada pública com antecedência, e que o contrato incorpora o modelo de concessão aprovado no processo licitatório. A Autoridade Portuária de Santos está tirando do papel um pacote de projetos que inclui desde a implantação de redes 5G até a oferta de energia limpa para navios atracados. A meta é descarbonizar as operações. Os investimentos são pensados na transformação do cais para o chamado Porto Inteligente, tornando as operações menos poluentes. Para estimular o mercado a aderir a essa nova realidade, o Porto também aposta em incentivos econômicos. A APS prorrogou e ampliou a política de descontos tarifários para os chamados navios verdes. Primeiro, transição energética, eletrificação do cais para os rebocadores, já fizemos. Segundo, incentivo tarifário, navios e operações portuárias consideradas verdes. Nós já incentivamos e investimos cerca de 50 milhões de reais em descontos tarifários. Terceiro, nós temos uma hidrelétrica própria. Com a futura eletrificação do cais, será possível que os navios fiquem desligados enquanto estiverem atracados, conectados à rede elétrica do porto, que será totalmente renovável a partir da usina de Itatinga. No primeiro momento, nós desenhamos a geração de hidrogênio verde para fornecermos aos navios. Há 2 anos atrás, os armadores projetavam o abastecimento de navios com hidrogênio verde. Eles mudaram. Hoje eles estão trabalhando com gás. Isso é dinâmico mesmo. Isso não quer dizer que o hidrogênio não tenha valor. Então ele poderá ser comercializado. Nós teremos geração de hidrogênio verde pela nossa usina de Itatinga. Representantes da Autoridade Portuária de Santos estiveram no Panamá para definir as chamadas rotas verdes. Um memorando de entendimento foi assinado com o Porto de Valência, da Espanha. A ideia é que os navios trafeguem com combustível limpo. O porto ele tem que ser protagonista, o Porto de Santos, não só em eficiência para entrada e saída de navios, mas também sobre essas pautas do interesse nacional, transição energética e proteção ambiental.
E ainda falando em Porto de Santos, a sede da autoridade portuária recebe neste sábado, dia 31, a primeira edição do Amarfest, festival voltado à cultura oceânica, à sustentabilidade e à conexão entre a comunidade e os territórios costeiros. O evento acontece das 10 da manhã às 6 da tarde com entrada gratuita e integra as comemorações pelos 134 anos do Porto. A programação reúne educação ambiental, arte, ciência e lazer com oficinas, feira criativa, área gastronômica, teatro, shows e atrações como um cinema imersivo que simula o fundo do mar, além de atividades como surf mecânico. A programação completa está disponível no nosso site, o portal bnews.com.br. Mudando de assunto, o governo brasileiro busca avançar na relação com a China, o maior parceiro comercial do país, ao mesmo tempo em que passa a usar com mais frequência instrumentos de defesa para proteger a indústria nacional. O governo brasileiro avança em duas frentes da política comercial externa. De um lado, reforça o diálogo com a China, principal parceiro comercial do Brasil. De outro, endurece os instrumentos de defesa comercial para proteger a indústria nacional. Nesta semana, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, conversou por telefone com o vice-presidente da China, Han Zheng. O contato ocorreu em meio a um esforço do governo para fortalecer as relações estratégicas e ampliar o comércio bilateral. No mesmo período, o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, o GSEX, avançou em medidas de defesa comercial. As ações incluem instrumentos como investigações anti-dumping e mecanismos de proteção contra práticas consideradas desleais no comércio internacional. O objetivo, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, é fortalecer a indústria brasileira e garantir condições mais equilibradas de concorrência. O movimento levanta um questionamento central. Afinal, há contradição entre aprofundar a parceria com a China e, ao mesmo tempo, reforçar barreiras de defesa comercial? Ou as duas estratégias fazem parte de um mesmo desenho de política econômica? O diálogo diplomático e comercial com a China, ele ocorre no plano estratégico e político, enquanto as medidas de defesa comercial, elas operam no plano técnico e jurídico, dentro das regras da Organização Mundial do Comércio. Então, o Brasil, ele pode, na verdade, ele deve aprofundar relações comerciais com parceiros relevantes, tal como a China. Mas, ao mesmo tempo, ele tem o dever de proteger a indústria brasileira contra práticas desleais de comércio, como dumping e subsídio. Trata-se de instrumentos com finalidades absolutamente distintas, porém convergentes. É importante o quê? Garantir a previsibilidade e a concorrência justa. A China hoje é o maior destino das exportações brasileiras, com forte peso de commodities como soja e minério de ferro. Ao mesmo tempo, produtos industriais chineses têm aumentado a presença no mercado interno, pressionando os segmentos da indústria nacional. Nesse cenário, o desafio do governo é ampliar a parceria comercial sem ampliar desequilíbrios internos. Eu penso que ela precisa vir acompanhada aí de investimento pesado, investimento produtivo, transferência aí de tecnologia, de industrialização local. E quando o Brasil exige que seja aí o conteúdo local, joint ventures ou instalação de plantas industriais aqui como regulamento para essa parceria, o Brasil simplesmente está transformando o comércio, o nosso comércio, em um comércio desenvolvido, não num comércio dependente, como a gente sempre percebeu. O avanço das medidas no GSEX também é interpretado por analistas como um possível reposicionamento do Brasil na política comercial. Historicamente, o país utilizou de forma mais limitada os instrumentos de defesa previstos nas regras internacionais. Agora, a sinalização é de uma atuação mais ativa para proteger os setores estratégicos. O caminho passa por uma agenda mais qualitativa da relação bilateral. Isso inclui o quê? Atração de investimentos, joint ventures, transferência de tecnologia e, claro, integração do Brasil nas cadeias globais de valor. E também esses acordos são importantíssimos para o quê? Para ampliar o acesso de produtos brasileiros com maior valor agregado a mercados estrangeiros, como o da China. No entanto, ao mesmo tempo, é essencial manter eficazes os mecanismos de monitoramento das importações.
e aplicar as medidas de defesa comercial sempre que comprovado que essas importações causam prejuízo à indústria brasileira. Apesar do esforço dos mecanismos, especialistas ponderam que os instrumentos de defesa comercial têm limites. Em um cenário de grandes parceiros econômicos como a China, o uso dessas ferramentas precisa ser calibrado para evitar retaliações e impactos diplomáticos. A tecnologia também é importante, ela ganha com isso, energia limpa, infraestrutura, elas viram aí protagonista absorvendo aí inovações, parcerias exclusivas da China com o Brasil, e é exatamente aí que o Brasil precisa avançar. E quem recebe o investimento estrangeiro, ele ganha em escala, ganha em previsibilidade, ganha em conexões com cadeias globais. Olha, dentre as recentes críticas que a gente se vê compelido aí no Brasil, a gente agora é obrigado a aplaudir essa iniciativa comercial, porque o governo parece que finalmente ele acordou para o comércio internacional, porque a gente vê o governo aí com duas mãos, uma estendida para negociar e a outra firme para proteger. Vamos agora ao portal bnews.com.br e eu destaco uma notícia que vem da Receita Federal, que vai realizar em fevereiro um leilão com vinhos raros, eletrônicos e veículos. Isso vai acontecer no dia 10 de fevereiro. A Receita Federal, então, de São Paulo, promove este leilão regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas, com lotes que incluem vinhos raros, notebooks, smartphones, consoles de videogame, equipamentos eletrônicos, além de motocicletas, automóveis, caminhões e sucatas. O leilão será online e aberto a pessoas físicas e jurídicas. As propostas devem ser enviadas entre 8 da manhã do dia 2 até as 9 horas da noite do dia 9 de fevereiro, com sessão de lances marcada para as 11 horas da manhã do dia 10. Os lotes vão poder ser visitados mediante agendamento entre os dias 2 e 6 de fevereiro em diversas cidades do estado, conforme as informações publicadas no edital. Bens arrematados devem ser retirados em até 30 dias e a Receita Federal não se responsabiliza pelo transporte. Está aí mais um leilão realizado pela Receita Federal. E a União e o governo do Maranhão renovaram por mais 25 anos a delegação do Porto do Itaqui. Com o termo aditivo assinado ontem, quinta-feira, a gestão do terminal segue com a empresa maranhense de administração portuária até 2050. A prorrogação antecipada garante segurança jurídica e mantém o plano de expansão com novos arrendamentos, além da previsão de 1,3 bilhões de reais em investimentos. Um dos principais corredores logísticos do país, o Itaqui movimentou quase 37 milhões de toneladas em 2025, um recorde histórico. Veja agora outras notícias que foram destaque nesta sexta-feira. O transporte aéreo mundial fechou 2025 com 9,8 bilhões de passageiros, volume 7% acima do nível pré-pandemia. Os dados são do Conselho Internacional de Aeroportos, que projeta alta para 10,2 bilhões já em 2026. No longo prazo, a demanda deve dobrar e chegar a 18,8 bilhões de viajantes até 2045, puxando principalmente por mercados emergentes. O setor, porém, alerta para gargalos de infraestrutura, restrições de capacidade e necessidade de novos investimentos para sustentar o crescimento. A Wilson Sons lançou no Rio de Janeiro o primeiro rebocador de uma nova série de embarcações de alta potência voltada a navios de grande porte como os Neo Panamax. Construído no estaleiro de Guarujá, no litoral de São Paulo, o modelo tem 23 metros, propulsão azimutal e tração estática de 70 toneladas, além de sistema de combate a incêndio. A empresa afirma que o investimento faz parte da renovação da frota, hoje com mais de 80 rebocadores. Segundo a empresa, outros 2 rebocadores do mesmo porte devem ser entregues até 2026. A cidade de Miami, nos Estados Unidos, começou a operar neste mês permanentemente um táxi aquático gratuito ligando Miami Beach ao centro da cidade pela Baía de Biscayne. O trajeto conecta o Morris Gibb Memorial Park à região de Downtown, com embarcações exclusivas para passageiros. A proposta é reduzir o trânsito nas pontes, ampliar as opções de transporte e incentivar modais mais sustentáveis. O serviço funciona de segunda a sexta-feira. A Polícia Federal incinerou nesta sexta-feira quase 2 toneladas de drogas apreendidas no Porto de Santos, no litoral de São Paulo.
Só em 2025, as ações de combate ao tráfico no Cais Santista resultaram na apreensão de quase 5 toneladas de cocaína, segundo a corporação. Parte desse total, cerca de 1,8 tonelada, foi destruída hoje. A operação, que não teve imagens divulgadas, teve forte esquema de segurança e escolta policial até uma indústria petroquímica, onde os entorpecentes foram queimados em forno de alta temperatura, como prevê a lei antitóxicos. O Grupo Brasil Export lança na próxima quarta-feira, dia 4, em Brasília, o calendário de fóruns de 2026, ampliando o debate sobre infraestrutura e transportes no país. Além de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, a programação passa a incluir petróleo, energia, gás e mineração. A agenda será dividida em 2 momentos, com um almoço no início da tarde e uma solenidade à noite, onde o calendário será apresentado oficialmente. O evento reúne representantes do setor público e privado e vai ter a presença de autoridades como o ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho, dirigentes de agências reguladoras, parlamentares e integrantes do judiciário. A proposta é aproximar governo e mercado para buscar soluções para os gargalos logísticos do país. Ainda durante a divulgação do calendário de fóruns 2026, o Grupo Brasil Export também lança a 5ª edição da série Brasil Export Biografias. O livro Manuel Ferreira Júnior, embaixador do Nordeste, conta a história do empresário pernambucano que transformou uma pequena agência marítima em uma holding de referência em infraestrutura e logística. A obra tem textos e edição da jornalista Ivani Cardoso, projeto gráfico e editoração de Mônica Matias e reúne depoimentos de familiares, amigos e parceiros de negócios. O resultado é um retrato do perfil agregador e da liderança de Manuel Ferreira, apontado como um dos nomes importantes para o desenvolvimento do setor do Nordeste. E o BNews 19 horas desta sexta-feira fica por aqui. Voltamos a nos encontrar na segunda. Eu desejo a você um excelente final de semana. Até lá!